Lucas, muito obrigado por estar aqui com a gente. Lucas é um professor acadêmico da área de engenharia civil, mas a gente vai conversar mais, inclusive, sobre o mega estudante que você é, Lucas. Tem coisas aqui que eu estou muito impressionado, vou querer descobrir como é que você conseguiu e a gente vai dividir isso aí com quem acompanha a gente aqui no programa. Bom, você tem 26 anos. Isso. E aí você já concluiu 2 mestrados, já concluiu um doutorado, está terminando aí o segundo. Exato. Só isso aí já tem muita coisa pra gente conversar. E no caminho também eu fiz uma pós-graduação. Uma coisa, né? Uma pós-graduação ali, tava no meio do caminho, pegou e fez. Em docência universitária. Filha. Porque assim, eu tenho, esse mês aqui, tô completando 37 anos, eu terminei meu doutorado, eu tinha 35, mas eu quase morri. Eu não cheguei, mas eu quase precisei ir para o hospital por causa de uma alteração de pressão. Um doutorado. Agora, você fez 2 mestrados ao mesmo tempo e você também fez os 2 doutorados ao mesmo tempo, né? Você terminou um primeiro e está terminando agora o outro. Exatamente. A pergunta é, como é que a pessoa existe e faz tudo isso? Dá para viver, dá para dormir, comer tranquilamente. Dá? Dá. Quando eu me formei na graduação, formei aqui no NASP, né, em Engenharia Civil, e posteriormente, já formatura, eu já ingressei na pós-graduação em docência universitária, lato sensu, e também ao mesmo tempo eu já fiz o primeiro mestrado. Os dois caminharam meio que juntos, né, na nossa área da engenharia civil. O mestrado foi em estruturas e a construção civil. Então as pesquisas conciliavam, entendeu? Um era desenvolvimento de material, o outro era a aplicação do material. Mas você tinha 2 orientadores diferentes, inclusive. O mesmo professor. O mesmo professor. Ele tinha também atribuição para as 2 áreas, então isso facilitou muito o processo, né? Por ser áreas afins, desempenhos acadêmicos semelhantes, estudos próximos, então facilitou muito o processo. Mas você nunca pensou assim, vamos fazer um primeiro, depois a gente faz o segundo? Sim. Pensei em desistir também de um, continuar o outro. Você pensou em desistir? Lógico. Sim, várias vezes também. Mas por já estar próximo o processo de finalizar, então dava aquele ânimo, né? Porque assim, mestrado, doutorado, a gente nunca termina, né? A gente desiste, né? Eu sei bem como é que é. Então chegava uma época assim, nossa, não aguento mais. Dedicação e além por sermos professores, você já teve essa experiência acadêmica, a cobrança de publicação, então conciliar isso, família, estudo, trabalho, às vezes sobrecarregava um pouco, né? Mas nessa época, por exemplo, de 2 mestrados simultâneos, quantas horas por dia você passava dedicado para isso, escrevendo, lendo? Assim, dedicado aos estudos, eu tirava um dia, né? Que era quinta-feira. E fora os horários, contratempos que eu tinha de aula, eu conseguia dar uns estudos. Tinha dias que eu dava aula na instituição, começava às 7h30 da manhã e ia acabar às 11 horas da noite. Então, esses dias eu não conseguia. Então, pelo menos assim, quando dava, pelo menos 2h30 de leitura, de dedicação para isso, para o doutorado e pesquisa, né? Você sempre foi assim, aficionado por estudar? Sim, sempre gostei muito. Desde criança? Sim, também não em todas as áreas, né? Especificamente nas exatas. Química, física e matemática. Soma negação para português, redação, esse tipo de coisa. A gente acaba adquirindo essa facilidade da escrita, pela leitura que nós tivemos durante o doutorado, escrita do doutorado. Mas não é uma coisa que é muito não forte. Não é uma coisa que flui naturalmente, diferente. Eu te entendo perfeitamente. Por quê? Porque em mim não flui nada da matemática. Eu não consigo fazer porcentagem até hoje. Entendeu? Revelo aqui sem a menor dificuldade. Porque é impressionante como os cérebros, eles são diferentes, né? Tem a sua facilidade e a dificuldade. E a completa dificuldade. Exatamente. Mas assim, isso não surgiu assim do nada, sabe? Eu só tenho uma facilidade de matemática. Quando eu era criança, jovem ainda sou, né? Mas quando eu era criança, 26 anos! Um pouco menor, minha mãe me ensinava em casa. Minha mãe tem formação pedagógica, teve depois, né, de casado, mas ela sempre instigou muito isso em casa, de estudar. E eu também sempre tive aquela parte de procura pessoal, sabe? Ela me ajudava, mas eu sempre tive aquela vontade de aprender um pouco mais. Eu imagino que isso deva ter te ajudado muito, porque você entrou na escola 2 anos à frente dos seus colegas. Foi. Aí você se formou muito novo, Sim. com 15 anos, Exatamente. no ensino médio. Isso. Só para você ter uma ideia, com 15 anos eu eu faço aniversário em setembro, né? Então, quando eu fiz 15 anos em setembro, eu estava no primeiro ano do ensino médio. A pessoa já tinha se formado. E aí eu imagino que isso deva ter
facilitado para você, inclusive, ter entrado na graduação. Você entrou numa universidade pública, né? Foi no Rio de Janeiro. Na UFRJ, comecei a fazer engenharia química. Engenharia química. Exatamente, mas por dificuldades de estatura, né? Com 15 anos você já estava fazendo... De 15 para 16 eu comecei. Química. E eu entrei com 1,45 m. E a localização onde meus pais residiam, no Rio de Janeiro, era em torno de 1h30 de trem para chegar na universidade. Nossa, mas dos 16 até hoje você cresceu bastante, então? Bastante. Fui crescendo na faculdade, durante a faculdade. Então, minha mãe muito preocupada com isso, a questão da igreja. Eu venho de um lar adventista. Uhum. Então, essa preocupação, né, com o meio que eu estaria inserido. E um dia ela fez essa magnífica mudança, né? Me trouxe para o NASP e eu fiz essa troca de curso de engenharia química para civil. Como é que foi mudar a área e também sair de uma universidade pública e ir para uma universidade particular? Porque no Brasil, a gente valoriza muito uma universidade pública, né? Sim. E é muito difícil conseguir entrar, inclusive, numa universidade pública. Muito difícil para nós, seres humanos comuns, não no seu mas caso. Assim, eu senti muito mais em casa aqui no NASP. Não porque eu estudei aqui, né? Mas pela experiência que eu tive em universidades seculares, né, como nós dizemos, tanto no mestrado, no doutorado. É difícil, né, o ambiente. Mas assim, a questão acadêmica não deixou a desejar nada. Eu digo pela questão de nível intelectual dos professores, desempenho. Mas assim, eu senti muita dificuldade. Não só aqui, a dificuldade que eu tinha lá também tinha aqui. O meio que eu estava inserido. Eu com 15 anos na faculdade, 15 para 16 anos, eu fazia aniversário em fevereiro. Eu com 16 anos na faculdade, perdido num grupo de pessoas que não têm o mesmo pensamento que eu. Você estudou a escola básica, fundamental e média? Você estudou em escola pública ou escola privada? Até uma certa idade, até a quinta série, eu estudei em escola pública. Depois disso, minha mãe conseguiu um estágio na rede adventista de ensino e foi onde a gente conseguiu estudar de uma forma gratuita, né? Por ela ser funcionária, então a gente teve esse direito até a oitava série, né? Que hoje é o 9º ano. Depois disso, eu fui para o IPAE, que é o Instituto Petropolitano Adventista de Ensino, que é sistema de internato também. E graças à ajuda desses professores que me sustentavam lá financeiramente, eu conseguia fazer meu ensino médio no IPAE. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque quem está acompanhando a nossa conversa aqui no início pode estar pensando assim, mas o Lucas teve todas as condições, vem de uma família classe média alta. Não foi essa a tua realidade, né? Morando lá no Rio de Janeiro, a família com bastante dificuldade, mas isso não atrapalhou a tua dedicação para os estudos. Não, eu venho de uma realidade bem contraditória com essa que o pessoal pensa geralmente, né? Porque geralmente quando meus alunos me veem na sala de aula, a primeira coisa é que eles já tomam um baque, né? Quem é essa criança que chegou aqui para dar aula? Exatamente isso. E a primeira pensamento que eles têm é essa: nossa, teve vida tranquila, então isso facilitou. Não, eu vim de uma família muito, financeiramente falando, limitada, né? De uma cidade, Rio de Janeiro, de um bairro que nós chamamos de favela, mas hoje comunidade, né? E assim, bem delimitado financeiramente. Qual a comunidade que você veio? Chama o bairro Inhuaíba, mas as favelas têm seus nomes específicos. Sim. Mas é um nome engraçado. Chama de favela do Barbante, mas é no bairro de Inhuaíba, no Rio de Janeiro. Então, mas eu sempre tinha essa vontade de crescer e tentar proporcionar para minha família o que eu via que eles tinham dificuldade em ter. Meu pai não tem estudo completo, meu pai foi terminar o ensino médio depois que nós já éramos grandes. Minha mãe também terminar a faculdade depois, mas eles sempre instigaram essa vontade de estudar, de ser melhor do que aquilo que nós tínhamos. Então, os seus pais deram essa base para vocês entenderem a importância do estudo, e você entendeu muito bem e rapidamente. Exatamente. Porque, pelo que a gente está conversando aqui, você me dizendo que com essa pouca idade você já pensava isso, você não só acelerou as coisas na questão dos estudos, mas você também amadureceu muito cedo. Exatamente. Muitos que me conhecem falam que eu sou precoce em tudo da vida, né? Já sou casado, tenho 4 anos de casado, e todo mundo fala, nossa, não é possível, tudo assim um pouco acelerado. Casou com 20 anos, 21 anos. Casei com 22 e minha esposa casou com 20, né? Ela tinha 20 anos. Hoje nós já temos 4 anos de casado. Mas assim, eu não posso também dizer que só foram coisas positivas, mas também teve essa questão negativa, essa parte precoce da minha vida. Tiveram fases da vida que eu não aproveitei, entendeu? É isso que eu ia te perguntar. Eu acho que toda pessoa precoce, claro, ela vai ter um aproveitamento do futuro, do tempo, enfim, muito interessante, mas tem coisa que fica, né? Sim. Se com 15 anos você estava entrando na universidade, numa universidade pública,
Quantas horas de futebol na rua você perdeu? Quantas Exatamente. horas de ter uma vida como as outras crianças tinham, você perdeu? Exatamente. E assim, muitas horas, logicamente pela questão do internato, mas a questão de amizade sempre foi um pouco mais dificultada, sabe? Mais difícil de conseguir. Até minha esposa, para conseguir namorar, né? Eu estava no 3º ano da faculdade, tive que recorrer ao ensino médio, né? Não questão de idade, né? Eu nem ia conseguir com 16 anos uma menina da faculdade. Nunca. Nunca, entendeu? Então sempre foi assim, tentando me encaixar no grupo de amigos, na questão de... Eu sofri um pouco aquela questão de ficar um pouco isolado, questão de idade, mas nunca faltaram amigos, sabe? É quase um bullying, assim, tipo, o novatinho, o novinho. Mas não teve essa parte negativa, mas assim, pela questão de pensamento diferente. Eu com 16 anos, eu não estava pensando naquela época a mentalidade que as pessoas têm hoje. E mesmo eu tendo 26 anos, já ter formado, eu ainda faço parte daquela geração acelerada, né? A questão da internet, tudo isso, a mentalidade bem mais acelerada. Você deve, para ter conquistado tudo que você conquistou com 26 anos, você deve ser muito ansioso. Demais. A ansiedade te trouxe coisas positivas, porque uma ansiedade ali num nível tranquilo, ela é positiva, né? A gente consegue fazer coisas graças a essa ânsia por fazer. Sim. Mas você deve ter uma dosagenzinha ali, né? Bastante, sou bastante ansioso, mas eu me agarro bem naquele verso bíblico, não é bom que o homem viva só. Então, achei a metade que faltava para controlar essa parte da minha vida, minha esposa. E ela te dá uma freada? Bastante. Tanto que no início do namoro, sábado à noite, era a biblioteca, eu estudando, ela com o notebook assistindo o filme. Olha o casal, né? No início, aceitava, né? Início de namoro, mas o tempo foi passando e ela foi começar. Tá legal isso, né? Vamos começar a evoluir essa questão e até hoje, ela que dá aquela freada, ó, já estudou demais. Lucas, vem comer, que às vezes eu esqueço de comer, vai direto, sabe? Ela vai, não, vamos parar de estudar agora. Então, ela agora que está no meio acadêmico, então ela entende um pouco essa preocupação, mas ela tem muito pé no freio nessa questão, assim, ela que faz essa rédea. Vamos segurar um pouco, vamos dormir mais. Esse foi o ponto positivo, né? Você é muito perfeccionista? Sim, e metódico. Uma pessoa tranquila aí. Mas assim, nada aquela coisa que interfira a vida da outra pessoa, entendeu? Sei. Eu consigo respeitar, mas não invado o meu espaço, entendeu? Eu sei onde eu deixei a minha caneta, eu sei onde eu deixei a minha roupa, a maneira que eu dobrei. Então, entendeu? Mas assim, nada que interfira no próximo. E como é você, por exemplo, antes, quem passa por um mestrado, um doutorado, passa por uma banca avaliativa e é um momento extremamente, como que eu posso dizer, estressante, a gente fica ansioso, com medo. Como é que você fica? Eu fico tranquilo quanto a isso. É uma questão só do nervosismo de não esquecer nada, do que eles podem falar, o que eles podem achar da minha pesquisa. Mas a questão, assim, por ter um envolvimento, questão de horas estudadas e por ser o doutorado ser uma coisa inédita, então você vai ser referência naquele assunto. Então eu fico mais tranquilo quanto a isso. Pelo tempo de dedicação que eu tive, essa questão da garantia do conhecimento que eu adquiri durante esse percurso acadêmico. Mas eu fico nervoso, sim, da questão da apresentação, do que eles vão pensar, questão da pessoa ansiosa, né? Preocupado com ainda o que vai acontecer e não pelo que está acontecendo. Ô Lucas, inclusive, essa tua característica de aprender muito rápido e gostar de estudar com tanta profundidade fez muita diferença, porque você, junto com um amigo, vocês ganharam alguns troféus por participarem do Congresso Brasileiro de Concreto. Exato. Um deles, que é esse aqui... Isso. A criação de vocês ganharam o primeiro lugar em 2013. Foi. A criação de vocês bateu o recorde de baixo custo e alto resistência. Exatamente. Quando eu era aluno, eu sempre tive essa vontade em questão de científica, sabe? A questão de pesquisa. Durante a minha graduação, eu cheguei a publicar em torno de 16 artigos. Por essa questão de pesquisa, laboratório, eu era bolsista no colégio, trabalhava num laboratório, então eu sempre tive essa facilidade. Então surgiu essa proposta, né, desse Congresso Brasileiro de Concreto. Baixei o edital, levei para a coordenação. Inicialmente, eu e meu amigo começamos a pesquisar sobre o assunto. A gente nem tinha como ter orientação dos professores, porque o professor da área era professor de outra instituição também que iria participar. Então a gente não queria correr o risco de vazar informação. Então a gente começou por conta própria, estudando. A primeira participação que nós tivemos foi em 4º lugar, não foi algo que a gente queria tanto. E foi uma das primeiras universidades privadas a participar do congresso, então a gente foi meio com o pé no chão. Conforme o tempo foi passando, a gente foi aprimorando
No segundo ano que nós participamos, ganhamos terceiro lugar. Aí o terceiro ano que nós participamos foi primeiro e segundo, e o último ano que eu participei como estudante, né, que só pode participar estudante, batemos o recorde aí de resistência e também ganhamos aí também o primeiro lugar, com chance de participar do concurso mundial. Mas como era o meu último ano de graduação, eu não pude ir para o mundial. Poxa, que pena. Infelizmente por causa disso, por causa do último ano da graduação, em 2013. Quando você está se dedicando aos teus estudos, está se dedicando, o que você visualiza? Você visualiza assim, eu vou fazer isso porque vai ter um resultado muito bom lá no futuro, eu estou construindo uma carreira, estou construindo uma biografia, ou é simplesmente o prazer do conhecimento que você está adquirindo naquele momento? O principal é essa questão do prazer do conhecimento. Eu já atuei profissionalmente, além de como professor, também como profissional da área da engenharia civil, com experiências fora em outras empresas, mas o que me motiva muito essa questão do conhecimento é poder passar isso para os demais. O que é prazeroso para mim é eu estudar, depois chegar numa sala de aula, passar aquele conhecimento e ver os olhos dos alunos assim querendo saber mais sobre aquilo, como motivação. Então eu faço essa questão do conhecimento que eu adquiro ao longo dos meus tempos de estudos, da carreira acadêmica, de ter essa facilidade de passar o conhecimento para os alunos, entendeu? Instigar essa vontade de ter o conhecimento, caminhar um pouco mais, pesquisar mais. Então isso me satisfaz muito como pessoa e às vezes abdicando mais a vida prática profissional como engenheiro civil e cada vez mais caminhando para a área acadêmica. Eu fiquei sabendo, inclusive, que quando você foi entrar no teu primeiro mestrado, você teve que, para fazer o mestrado, deixar uma proposta de emprego para ganhar, inclusive, R$25 mil mensais, assim, para uma pessoa que estava recém-formado da faculdade, e é um altíssimo salário, né? Exatamente. Foi no meu último ano da faculdade, eu já estava noivo, né? E eu me submeti a esse processo seletivo de uma empresa de renome, né, internacional, e foram 7 fases, né? Eu fui fazendo, né, achando que não teria mínima chance, era 20 mil concorrentes para 20 vagas, então a concorrência era a nível mundial, nacional, então eu fui fazendo, né, me dedicando cada fase, fiz as 7 fases e depois disso não tive nenhum retorno. E simultaneamente eu fiz o processo seletivo do mestrado e aquilo me incomodando, eu não sabia o que ia fazer, porque se eu entrasse nesse trabalho, com um salário bem alto, eu não poderia levar minha esposa. E a escola aqui, o NASP, tinha gerado essa proposta de eu continuar aqui, me especializando, estudando para trabalhar como professor. E durante esse processo, eu orei a Deus e falei assim, vai ser da vontade de Deus o que eu vou fazer da minha vida. Liguei para os meus pais chorando, querendo ajuda, mas meu pai falou, meu filho, você está numa fase de que a decisão que deve ser tomada tem que ser por sua conta. Porque hoje uma decisão que eu possa tomar, isso possa vir interferir na sua vida. Então eu orei muito a Deus e fiz um pacto com Deus. Eu falei, se eu passar em primeiro lugar no mestrado, eu abro mão desse processo seletivo e eu vou fazer o meu mestrado. No mesmo dia que eu recebi a proposta, o professor Arthur também, que é professor aqui, eu recebi um e-mail de aprovação em 12º lugar nessa empresa. E eu recebi a ligação do mestrado dizendo que eu tinha passado o segundo. Aí eu falei, então, eu vou para essa empresa e vou embora sem nenhum problema, né? Achei que já estava tudo decidido. Fui, minha esposa, hoje minha atual esposa, na época minha noiva, fez um piquenique de despedida. Tudo certo. Tudo certo para que eu fosse embora. No dia seguinte, a instituição me ligou falando que a apuração das pontuações tinham sido feita da maneira incorreta e faltou uma pontuação. Eu tinha acabado de passar em primeiro lugar. E aquilo ali foi um soco no estômago, né? Porque eu imagino. Até hoje eu me arrepio, porque quando eu vi o resultado, eu falei, cara, não é possível. Eu vi que a mão de Deus estava pesando sobre aquilo. E eu vejo hoje a condição que está a engenharia civil, o mercado, né? A empresa no qual eu iria trabalhar, a situação financeira também comprometida. E eu vejo que Deus tem me abençoado bastante, abrindo portas na área que eu preferi também seguir. E eu vejo que foi a vontade de Deus. Hoje eu tomo como essa questão da decisão, abdicar essa questão do salário alto, que é o sonho de qualquer pessoa que está para formar, né? Claro. Nossa, R$25 mil. O sonho já é conseguir um emprego. Um emprego com esse nível de salário, trabalhar então? fora do país, uma experiência internacional. Onde iria ser? Eu ia trabalhar em 2 polos, África do Sul e Arábia Saudita. Então eu ficaria 4 anos, né, em transformação, que eles chamam de engenheiro júnior para engenheiro sênior, em treinamento, entre essas regiões, sem poder ver minha esposa. Então, mas aquilo ali fui vendo que Deus foi direcionando caminhos, abrindo portas. A questão também, eu prezo muito pela questão da fé. Eu sou adventista, como eu disse, desde berço, então eu via que aquilo ali poderia ser um conflito também da questão da atuação. Mas sou feliz no que eu faço hoje. Que legal, Lucas. Bastante.
quando é que você vai fazer seu pós-doutorado? Porque assim, né? E vai fazer um só, vai fazer logo 3 de uma vez? Um só. Eu tinha planos, né? Eu fiz um processo seletivo. Ah, já fez? Fiz e fui aprovado, mas eu vejo que a questão do casamento também você tem que levar em consideração o crescimento profissional da sua esposa. São 2 vidas que Exatamente. agora estão conjugadas. Eu ali, não né? acho justo, né? Eu crescer, minha esposa sempre seguindo, mesmo ela apoiando essa minha trajetória, ela sempre me seguindo. Você tem que entender, inclusive, que ela é um ser humano. Então, Exatamente. ela não vai fazer tudo que você faz do jeito que você faz, né? E como ela está fazendo o mestrado dela agora, então eu acho justo esperar também. E quando ela finalizar o mestrado, ela vai fazer o doutorado dela fora e eu vou fazer o meu pós-doutorado. Então, é também questão de descansar, eu preciso. Estou bem cansado. Chegou nessa consciência. Cheguei. Que legal, Lucas. Muito bom. Preciso ter um tempo mais assim de descanso, de... Eu sei que a questão acadêmica necessita, né? A questão de publicação, mas a questão de ter que escrever esse tipo de coisa acaba tomando bastante tempo, leitura. Agora facilita mais a questão de conciliar trabalho, vida científica, acadêmica, do que fazer um doutorado, que é um peso muito grande. Um pós-doutorado. É, também. Exatamente isso. Legal. Lucas, eu espero que Deus te abençoe muito. Muito obrigado. Tenho certeza que você vai muito longe, porque com 26 anos já teve toda essa estrada. Eu acho, inclusive, que dar essa descansada é importante para, né, tomar um fôlego e continuar os próximos quilômetros aí dessa corrida que é a tua carreira. Parabéns mesmo por todo o seu empenho, por todo o seu histórico e as condições que não foram fáceis, mas você conseguiu vencer tudo isso. E conseguir realizar um grande trabalho, né? Parabéns mesmo. E eu agradeço muito pelo convite. Também instigar isso nas outras pessoas, nessa questão que se você ter como objetivo traçar um plano, Deus vai abençoar, colocando em Deus em primeiro lugar, principalmente. Caminhos, portas se abrirão, independente do qual é o seu objetivo, o seu sonho. Deus está à frente de tudo. Muito legal conversar com você. Obrigado. Eu que agradeço, mesmo. Wagner. Obrigado. Valeu.